Imagine se eu revelasse que a Red Bull acabou de executar a manobra mais audaciosa e calculista das últimas 2 décadas na Fórmula 1, que Christian Horner, o comandante que liderou a escuderia desde 2005, foi destituído de maneira totalmente espetacular, e essa escolha pode ter preservado ou aniquilado por completo o destino de Max Verstappen na organização? Permanece aqui comigo, porque esta narrativa possui desdobramentos que vão te surpreender completamente. Vamos partir do fundamental. Christian Horner não representava simplesmente o diretor da Red Bull Racing. Ele constituía literalmente o coração da organização, o indivíduo que converteu uma marca de bebida energética numa força dominante da Fórmula 1. 2 décadas na liderança, 6 conquistas de construtores, 4 campeonatos mundiais ao lado de Verstappen. O sujeito era virtualmente inabalável. Contudo, algo se transformou drasticamente nos corredores de Milton Keynes e se alterou velozmente demais para ser mera casualidade. A revelação surgiu através de Laurent Mekies, assumindo a posição de comandante da equipe. Exato, o mesmo Mekies que estava dirigindo a Racing Bulls, a organização parceira da Red Bull. Uma escolha no mínimo intrigante, levando em conta que havia personalidades muito mais evidentes no mercado. Mas aqui reside o primeiro elemento crucial da nossa narrativa. Essa não representou uma decisão técnica ou estratégica convencional. Foi uma ação desesperada para preservar Max Verstappen. Porque vamos ser francos nesta situação. Durante os últimos meses, o ambiente dentro da Red Bull estava um verdadeiro tumulto. O veículo que dominava as corridas em 2023 passou a demonstrar dificuldades graves. A Mercedes retornou à competitividade, a McLaren estava disputando triunfos e, repentinamente, a Red Bull não era mais aquela máquina imbatível. Verstappen, que sempre contou com toda a organização funcionando em sua função, passou a questionar se ainda compensava permanecer naquele local. É neste momento que a situação se torna fascinante. Conforme Ralf Schumacher, ex-piloto e irmão do lendário Michael, a transformação no comando já está produzindo resultados impressionantes dentro da organização. Ele afirmou que o clima se modificou completamente em questão de semanas. As pessoas demonstram maior motivação, o ambiente está mais descontraído e, surpreendentemente, Verstappen parece estar reconsiderando suas alternativas para 2027. Mas aguarde um instante. Por qual razão essa transformação foi tão drástica dessa forma? Porque Christian Horner, independentemente de todo o seu êxito, havia se tornado um obstáculo interno gigantesco. Schumacher foi objetivo ao extremo. Horner determinou isoladamente o destino da organização. Que natureza de determinações foram essas? Bem, isso os bastidores não revelam inteiramente. Mas sabemos que envolveram confrontos de autoridade, disputas internas e uma atmosfera prejudicial que estava distanciando não somente Verstappen, mas outros talentos significativos da organização. Agora surge a questão que vale $1 milhão. Max Verstappen permanecerá na Red Bull ou não? Porque até poucos meses passados, parecia convicção absoluta que ele se direcionaria para a Mercedes em 2027. Toto Wolff estava virtualmente organizando o escritório dele em Brackley. Mas com a partida de Horner e a chegada de Mekies, o cenário se alterou completamente. E aqui possuímos um aspecto fundamental que muita gente não está observando. Verstappen jamais competiu por outra organização na Fórmula 1. Ele chegou na Red Bull ainda jovem, conquistou seus 4 títulos mundiais naquele local, construiu toda a sua carreira e herança com aquelas cores. Abandonar a Red Bull seria como Pelé deixar o Santos no ápice da carreira. É viável? Certamente. Mas é uma determinação que vai muito além de dinheiro ou desempenho. Ralf Schumacher destacou outro aspecto interessante sobre a possível transferência para a Mercedes. Se Verstappen for para aquele local, ele teria que compartilhar espaço com George Russell, que claramente é o preferido da casa.
Russell conhece a organização, possui o apoio político interno e Toto Wolff não vai simplesmente desconsiderar isso para satisfazer um piloto que está chegando. Na Red Bull, Verstappen sempre foi o número 1 absoluto. Na Mercedes, ele seria apenas mais um piloto talentoso, tentando demonstrar seu valor. Mas existe outro elemento que pode alterar tudo: a parceria com a Ford. Sim, você escutou corretamente. A Red Bull terá motores Ford a partir de 2026, e os rumores indicam que essa unidade de potência pode ser mais competitiva do que muita gente imagina. Enquanto todos pensavam que a Mercedes possuía a melhor motorização, agora aparecem informações de que a Ford está desenvolvendo algo realmente impressionante. Se isso se confirmar, Verstappen não teria razão técnica alguma para sair da Red Bull. E aqui entra uma questão que poucos estão debatendo: o momento dessa mudança. Por qual motivo demitir Horner precisamente agora, no meio da temporada de 2025? A resposta é simples: porque a Red Bull descobriu que estava perdendo Verstappen de forma irreversível. Os dirigentes perceberam que não era apenas uma questão de desempenho do carro, mas sim de ambiente de trabalho. Verstappen estava genuinamente insatisfeito, e isso é algo que dinheiro algum resolve. Laurent Mekies trouxe uma abordagem completamente diferente para a organização. O francês possui experiência na Ferrari, conhece a pressão de trabalhar com grandes campeões e, principalmente, compreende que pilotos do calibre de Verstappen necessitam de liberdade criativa e confiança total da organização, algo que aparentemente estava faltando nos últimos tempos da era Horner. Mas aqui temos que falar sobre um detalhe que pode ser decisivo: a influência de Adrian Newey nessa história completa. O lendário projetista da Red Bull sempre manteve uma relação próxima com Verstappen, e sabemos que Newey também não estava completamente satisfeito com alguns rumos que a organização estava tomando. Com a partida de Horner e a chegada de Mekies, Newey pode ter encontrado o ambiente perfeito para desenvolver um carro ainda mais competitivo. E se isso acontecer, Verstappen teria motivos de sobra para permanecer. Vamos ser realistas sobre os riscos dessa operação. A Red Bull está apostando todas as fichas em uma mudança radical de comando sem garantia alguma de que funcionará. Se o carro não melhorar nas próximas corridas, se a relação entre Mekies e Verstappen não funcionar, se a Ford entregar motores ruins em 2026, então sim a organização pode entrar em colapso total. É uma jogada de tudo ou nada, que pode tanto revigorar a organização quanto destruir completamente sua credibilidade. Mas existe outro aspecto dessa história que ninguém está mencionando: o impacto financeiro dessa decisão. Demitir Christian Horner não foi apenas uma mudança de gestão, foi um investimento milionário. Entre indenizações, custos de transição e a necessidade de reestruturar toda a hierarquia da organização, a Red Bull gastou uma fortuna nessa operação. E isso só faz sentido se eles realmente acreditam que conseguirão manter Verstappen a longo prazo. Por outro lado, se tudo der certo, a Red Bull pode estar iniciando uma nova era dourada. Verstappen permanece, a organização se renova, os motores Ford entregam desempenho, Adrian Newey continua projetando carros vencedores e, repentinamente, temos uma Red Bull ainda mais forte, disputando títulos pelos próximos 10 anos. É uma aposta que pode definir o futuro não apenas da organização, mas de toda a carreira de Max Verstappen. E existe mais uma coisa que pode influenciar essa decisão: o que está acontecendo com as outras organizações do grid. A Ferrari contratou Lewis Hamilton e está investindo pesado em tecnologia. A McLaren continua evoluindo com Lando Norris e Oscar Piastri. A Mercedes ainda possui George Russell e agora Andrea Kimi Antonelli. O cenário competitivo de 2026 pode ser completamente diferente do que vemos hoje. Verstappen sabe disso, e essa incerteza pode ser um fator decisivo para ele permanecer em um ambiente que já conhece. O que fica evidente nessa história completa
é que a Fórmula 1 se transformou muito nos últimos anos. Não basta mais possuir o melhor carro ou o melhor piloto. Você necessita ter o melhor ambiente, a melhor estrutura política, a melhor gestão de pessoas e, principalmente, você precisa saber adaptar rapidamente quando as coisas não estão funcionando. Christian Horner pode ter sido um gênio na pista, mas aparentemente perdeu completamente o controle dos bastidores. E Verstappen? Bem, ele está numa posição única na história da Fórmula 1. Tetracampeão mundial aos 27 anos, no auge da carreira, com opções reais de ir para qualquer organização que desejar. A decisão que ele tomar nos próximos meses definirá não apenas onde ele correrá, mas como ele quer ser lembrado pela história do esporte. Ele quer ser lembrado como o cara que permaneceu fiel à organização que o criou ou como o piloto que teve coragem de buscar novos desafios. Então, o que você pensa? A Red Bull executou a jogada certa destituindo Christian Horner? Max Verstappen deve permanecer e apostar no projeto com Laurent Mekies ou partir para a Mercedes e tentar construir um novo legado? Deixa sua opinião nos comentários e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade desse folhetim que promete movimentar a Fórmula 1 pelos próximos meses. Porque uma coisa eu te garanto, essa história está apenas começando e as próximas semanas podem ser definitivas para o futuro do tetracampeão mundial.